Nós tomamos partidos, às vezes, por gente que não vai acrescentar nada em nossas vidas. E a gente esquecemos o verdadeiro objetivo, que é adorar a Deus. E a gente vê outro ponto: reunido, oravam. Hoje, nessas igrejas grandes, os irmãos se reúnem, entram e saem, mas mal cumprimentam um ao outro. Não tem aquela comunhão, não se reúnem em oração. Já congreguei em igreja grande, não gosto, meus amados. Eu gosto de igreja pequena, onde a gente tem aquele contato com os irmãos, está ali sempre conversando. Igreja grande eu não gosto de congregar, porque o povo entra e sai e ninguém fala com você. E a gente vê aqui a igreja sendo Pedro na prisão, a igreja do campo missionário. Quantas pessoas estão aí afora levando a palavra de Deus, sendo chicoteados por amor de Jesus para levar o Evangelho. Essa é a igreja do campo missionário. E a gente vê o livramento de Pedro na prisão. Então, nessa época, era costume deles, quando levavam a prisão, a pessoa levava 38 varadas, 39 varadas e 39 chibatadas. Ser cristão nessa época era difícil. A gente sabe que no decorrer da história da igreja, muitos cristãos foram presos, jogados na cova dos leões, torturados por amor a Deus, para levar a palavra. Hoje é difícil. Nós que temos tudo, uma igreja aqui com ar-condicionado, podemos adorar o nome do Senhor, e muitos não vão, muitos não se comprometem em estar na igreja para adorar o nome do Senhor. E segundo alguns estudiosos, por volta da meia-noite, Pedro dormia. Pelo menos eu acho que ele estava tentando aqui numa situação de estar preso e provavelmente ser morto. E a gente vê ele acorrentado ali entre aqueles dois soldados. Foi quando a luz entrou naquele lugar. E como pode uma luz entrar no lugar e não acordar ninguém? Não acordar os soldados? E aí eu te respondo: quando a gente vive na treva, quando a gente vive na escuridão, a gente não enxerga. Quando a gente não tem comunhão com o Senhor. E a gente vê aqui que ele estava dormindo. Como um cristão vai dormir em meio à tribulação? Quando você está com aquela conta para pagar, quando você está atribulado, com problema de saúde na família, você consegue dormir? Não consegue. Mas o verdadeiro cristão que descansa no Senhor, ele dorme. Que a gente vê aqui Pedro, ele estava o quê? Dormindo. E o fato dele estar dormindo, a gente vê que ele estava tão cansado que o anjo toca ali na água dele e ele ali acorda. Eu acho que ele pensou que era uma visão espiritual, que ele só vai se dar conta quando ele sai e fala que aquilo ali foi a obra de um anjo. E ao ser tocado, as algemas dele caiu. E isso não acordou os soldados, porque estavam na escuridão. E quem está na escuridão, ele não responde ao toque do Espírito de Deus. Aí você vê, a pessoa, eu tento falar de Deus, tento, meus amados, é porque é uma batalha espiritual. Não é porque a pessoa quer, mas a gente tem que insistir. E a gente vê que a igreja aqui estava descansando em Deus. Em Isaías 40:31 fala o seguinte: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então, meus amados, a gente tem que descansar no Senhor, mesmo quando tiver dois soldados do nosso lado, nós temos que descansar no Senhor. E aí Pedro acordou, depois que o anjo despertou nele. E o anjo falou o seguinte: levanta-te
cinge-te, calça as sandálias, põe a capa e segue-me. É muito difícil, é diferente a pessoa escutar e ouvir a palavra de Deus. Quando eu escuto o que eu quero, mas a partir do momento que eu ouço a palavra de Deus, eu guardo ela no meu coração. Por isso que devemos ouvir e praticar a palavra de Deus. E a gente vê a primeira ordem do anjo: levanta-te depressa. Quando você abre seus olhos pela manhã de uma vez, você não consegue levantar logo da cama e já sair, né? Você tem que ter aquele tempo. E a gente vê aqui que o anjo fala que levanta-te depressa. Mas não era levanta-te depressa porque o anjo estava com medo dos soldados acordar, não, meus amados. Era porque a igreja estava em constante oração. Quando a igreja ora, o milagre vem. E Deus, Ele quer pressa em responder, porque a igreja está em oração. Então, a partir do momento que você se coloca em oração, continuamente, a resposta, ela vem sobre a sua vida. E a gente vê essa primeira ordem do anjo. E a segunda, cinge-te. O que é cingir? Cingir é se revestir. O anjo fala para ele: cinge-te. É porque ele estava preparando Pedro para algo maior. Deus, Ele quer cingir. Deus, Ele quer cingir a tua vida, porque coisas maiores virão sobre a tua vida. Glória a Deus. Provas todos nós passamos, mas tem momentos de prova que você tem que estar preparado, que você tem que estar alicerçado. E se você não estiver alicerçado aqui na palavra, em oração, você não vence, meus amados. Então vamos cingir do Senhor. Terceiro ponto que o anjo falou: calce as sandálias. O que é calçar sandália? Quando a gente era pequeno, sempre alguém falava: não anda descalço porque tem micróbios no chão. Sandália é a proteção. E lá em Efésios 6, Efésios 6, 13, 6, 15, quer dizer: e calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Isso é indispensável para a igreja no dia de hoje. Calçar no evangelho da paz. E a gente vai para o quarto ponto que o anjo falou: põe a capa. O que é capa? Capa é proteção. E naquele tempo, quase todos os discípulos usavam uma capa. Tanto é que Pedro, ele pede para Paulo trazer a capa dele que tinha ficado lá em outro lugar. A capa é a proteção do crente. E aí o anjo falou que põe a capa. E ele seguiu a ordem do anjo. E aí a gente vê o quinto ponto que ele fala: segue-me. Você está seguindo Jesus? Hoje muitas pessoas seguem partidos, líderes, e esquecem de seguir verdadeiramente a Deus. Nós temos que ter esse cuidado na nossa vida, meus amados. Não tomar partido por tudo. Não podemos esquecer de Deus, da nossa missão aqui na terra, que é levar o evangelho nos quatro cantos. E o anjo dá essa ordem: segue-me. Segue-me e siga-me. E a gente vê que Deus fez aqui nesse cenário. Quando é que a igreja se levanta? A igreja se levanta, a igreja tem que se posicionar, a igreja tem que colocar a capa, a igreja tem que revestir os seus pés e estar preparada para os dias que vêm. Vai vir dias difíceis. E se nós não tivermos alicerçado aqui e com o joelho no chão, a gente não vence. E a gente vê que ali Pedro é liberto. E quando ele bate na porta, todos ficam maravilhados.
Por quê? Porque o que Deus vai fazer na sua vida é assim, é sobrenatural. Vamos ficar de pé nessa noite? Deus vai fazer o sobrenatural na sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos dar a cantora para cantar. E todos venham aqui na frente para a gente cantar esse hino com muito amor, como gratidão ao Senhor por esses dias de festas. E Deus vai continuar abençoando essa igreja amada. Amém? Glória a Deus.